Fecha teus olhos. Pai nosso que está no céu. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos te adorar. Obrigado, Pai, porque essa semana e sempre o Senhor é o nosso professor e o nosso mestre. Nós aprendemos essa semana que o Senhor é a casa e a porta do céu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensinou também que orgulho, né? O orgulho faz a separação entre nós e o Senhor. Ajude-nos, meu Pai, para que nós possamos, diante da dificuldade, dizer que assim diz o Senhor. Nos prepara, Pai, para a sua volta, né? Fique conosco, Pai, permaneça conosco. Sabemos que não somos merecedores da tua presença, mas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Então, meu microfone estava ruim, vamos começar de novo. Eu preciso, gente, alertar vocês que estão em casa. Os nossos adolescentes estão ficando doentes. Os nossos adolescentes estão adoecendo de uma maneira muito, eu não sei como explicar, não sei nem como explicar. Mas a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que enxergar, a gente tem que ver. Eu estava falando, adolescente gosta de ficar trancado em casa, gosta de estar no quarto, gosta de ficar em silêncio, gosta de ouvir música. Mas adolescente trancado no escuro direto, isso não é normal. Preste atenção nos seus filhos. Adolescente come demais. E adolescente que nunca não quer comer nunca, tem problema, tem alguma coisa errada.
Vocês estão em casa, deem uma observada, deem uma olhada nessas crianças, deem uma olhada nos filhos de vocês. Os amigos dos seus filhos estão me ligando pedindo ajuda. E eu fiquei muito triste, muitos pais não estão vendo. Vocês me desculpem se eu falei um pouquinho demais, mas eu achei que era necessário. Feliz sábado, irmãos. Nós vamos iniciar agora o nosso culto de adoração, louvando a Deus com o hino de número 183. Dá teu coração a Jesus. Vamos louvar a Deus então. Quando começar a música, vamos nos colocar em pé. Queres o teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Santo poder, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Tempestade não quer acalmar, dá teu coração a Jesus. Queres as tuas paixões dominar, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Perdão e dá-lhe teu coração. Dentre os amigos alguém te traiu, dá teu coração a Jesus. Busca a amizade de quem te remiu, dá teu coração a Jesus. Sem hesitar, venha Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Vamos falar com o nosso Deus. Eu convido aqueles que puderem se colocar de joelhos para nós falarmos com Deus. Senhor Jesus Cristo,
meu Pai querido e amado que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa em tão boas circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos deu um sábado belíssimo, com a temperatura muito agradável. Nesse momento, Senhor Jesus, eu gostaria de te pedir, Senhor, uma oração, uma proteção, uma bênção muito, muito, muito especial pelos meus adolescentes, pelas minhas crianças, Senhor, que estão com problema, que estão com depressão, que estão longe, que eu não tenho como chegar perto deles. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor vai cuidar de cada um deles por mim. Queria te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, abençoe também os que não puderam vir. Queria pedir, Senhor, uma bênção muito especial também pelos dizimistas, pelos ofertantes, que o Senhor os abençoe, Senhor, em saúde, em paz, em harmonia, e que eles possam ter sempre, Senhor, disposição e trabalho para sempre trazer as ofertas na Tua casa. Queria te pedir também, Senhor, uma bênção muito especial para o nosso pregador de hoje, que a mensagem que ele traga, Senhor, venha direto do Teu trono de graça e que encontre os nossos corações abertos para entender, para ouvir e para colocar em prática. Abençoe cada um, Senhor, que está aqui e nos dê um bom restante de sábado. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. São Lucas 20, verso 19 em diante, tem uma história para nós ali, onde as pessoas questionaram Jesus, falaram com Jesus e falaram sobre tributos e dinheiro com ele. Mas antes de falar sobre dinheiro, falaram sobre que eles sabiam que Jesus ensinava retamente. Eles conheciam isso, sabiam que Jesus era reto e que ensinava retamente e não deixava levar pelas coisas humanas, né? Então, e Jesus também ensinava o caminho de Deus segundo a verdade. Eles sabiam isso, eles conheciam isso. E aí fizeram a pergunta para Jesus, se eles deviam de pagar os tributos a César, né? E Jesus então falou para eles que as coisas do mundo são do mundo. Os compromissos do mundo a gente tem que honrar. Quem não paga água, luz, telefone, imposto e tal, hoje, agora nos nossos dias, tem que pagar, não é? Mas Jesus também ensinou que as coisas de César, então paga César. As coisas do governo, paga-se por governo. E as coisas de Deus, devolve para Deus. Jesus ensinou isso, né? Então, o que Jesus está querendo dizer para nós aqui? Nós devemos honrar com os nossos compromissos da nossa vida normal, diariamente, né? Perante o governo, perante as autoridades. E nós também devemos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos à casa de Deus. Né? Isso é o normal, isso é o que Jesus ensinou. E Jesus ensinava retamente, Jesus ensinava as coisas de Deus. Então, isso é coisa de Deus. E nós, então, devemos trazer nossos dízimos e ofertas à casa de Deus. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus nos momentos do dízimo e ofertas. Então, todos aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, agora, enquanto vai tocar o hino ali, podem trazer, participar e trazer aqui na salva aqui na frente. E os nossos amigos que estão em casa também podem participar com os dízimos e ofertas, se quiserem, se precisarem, se gostarem dessa ideia. E podem baixar no seu celular o aplicativo, né, 7Me, e ali tem todas as orientações, então, para também participar dessa adoração a Deus com dízimos e ofertas. Meu louvor a ti eu renderei.
Jesús mantenedor. Venho a ti ofertar meu viver, meu coração, devolver o que pertence a ti, Senhor. Mesmo sem eu merecer, peço a Deus o teu perdão, tua paz, o teu amor e salvação. Feliz sábado a todos, que eu ainda não tinha cumprimentado. Feliz sábado a cada um de vocês. A vocês também, nossos amigos. Então, hoje nós temos uma visita muito especial. O irmão Neto, né? Ancião da Igreja do Parque dos Maias. Ele vem dividir a palavra conosco hoje. Seja bem-vindo, irmão. Fica à vontade. Que Deus te use. Que essa mensagem venha direto do trono de Deus. Obrigado, doutora. Feliz sábado. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor no dia santo, no dia de sábado. E eu gosto de começar com boas notícias. Quem aqui gosta de boas notícias? Eu adoro boas notícias. Então hoje eu quero contar uma boa notícia, porque hoje é sábado. Nós estamos no dia 6 de fevereiro do ano de 2021 e estamos um sábado mais perto da volta de Jesus. Amém? Não é uma boa notícia? É uma ótima notícia. Nós temos que começar a contar os nossos dias a partir dessa perspectiva. Estamos mais próximos da volta de Jesus. Falta pouco tempo. Como diz a música do Arautos, né? Só um pouquinho mais. Um pouquinho mais Jesus vai voltar. Mas, queridos, o Deus que eu creio, o Deus a quem eu sirvo, ele não é Deus de acaso. Ele não é Deus de sorte, ele não é Deus de coincidências. E por isso eu tenho a convicção de que a sua vinda até a casa de Deus nesta manhã, ela não foi por acaso. Ela não foi algo por sorte ou por coincidência. Ela foi providência do Senhor. Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te alimentar espiritualmente. Então, por isso que eu tenho convicção de que você não entrou aqui nesse lugar por acaso. Outra convicção que eu tenho é que se você está vivo, hoje é porque Deus tem um plano para a tua vida. Você já parou para pensar nisso? Infelizmente, muitas pessoas morreram no ano de 2020. A pandemia alcançou milhares de pessoas que infelizmente perderam a vida, mas você está vivo. Se você está vivo, é porque Deus tem um plano, tem um propósito na tua vida. Deixe Deus cumprir as palavras, para que possamos ser tuas testemunhas. E nesse momento, Senhor, toca nos meus lábios impuros, com a brasa viva que vem do teu altar, para que hoje possamos ouvir a tua voz. Possamos sair daqui cheios da tua palavra, cheios do Espírito Santo. E possamos ser tuas testemunhas. Tudo isso te pedimos nos méritos exclusivos do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 39. Todos nós sabemos que salmos, eles são hinos. Todos os salmos são hinos. E esse Salmo 39, ele está dizendo ali que é o mestre de canto Jedutum. E Jedutum era um dos mestres de canto do rei Davi. E, pelo que a gente pode estudar, Jedutum foi quem
compôs a música, a melodia desse salmo. E Davi escreveu a letra. Então Jedutum compôs a melodia e Davi escreveu a letra desse salmo, que é um hino. E o verso 1 é o verso que nós vamos refletir nesta manhã. O primeiro verso desse bonito salmo, Salmo 39, que fala sobre a vaidade da vida. E o verso 1 diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Você sabe que hoje em dia muitas pessoas consideram a palavra como o meio mais eficaz de comunicação. Com certeza, através das palavras, ele é um meio mais eficaz de comunicar algo, de transmitir algo, através da palavra. Só que as palavras, elas têm o poder de mudar o destino de alguém. Pode mudar o destino de alguma pessoa através de uma palavra, ou de algumas palavras. Só que a minha pergunta, e é o que nós vamos refletir nesta manhã, é que, será que é possível nós sermos relevantes e nos comunicarmos sem o auxílio das palavras? Será que é possível nós nos comunicarmos, nós evangelizarmos, ou nós sermos relevantes sem precisar usar as palavras? Segundo uma pesquisa da revista Science, no ano de 2007, através do Dr. Matias Mel, normalmente a gente, no popular, no dito popular, a gente diz que as mulheres falam mais do que os homens, né? As mulheres falam muito mais do que os homens. E essa pesquisa fez a seguinte constatação, que as mulheres, elas falam durante o dia 16.215 palavras, em média. 16.215 palavras. E os homens, durante o dia, falam 15.669 palavras. Então, eu achava que a diferença seria maior. Mas não é tanta diferença aqui. Uma diferença aí de 500 palavras por dia. Né? Quem sabe até o meio-dia o homem não fale muito, né? Não sei se vocês são que nem eu, que não fala muito de manhã e depois começa a falar mais tarde. Mas o fato é que as palavras, elas podem ser ácidas e elas podem produzir desânimo, tristeza, depressão. E as palavras, queridos, elas podem até matar uma pessoa. E às vezes nós nos preocupamos com alguns mandamentos, e um deles que diz não matarás, e nós achamos que é só o fato de tirar a vida de alguém. Mas eu posso matar uma pessoa, eu posso matar a pessoa psicologicamente através das minhas palavras. E eu também estou transgredindo a lei de Deus. Quando eu, através das minhas palavras, eu produzo em alguém desânimo, depressão, eu mato as esperanças de uma pessoa através das minhas palavras. Mas as palavras também, elas podem ser encorajadoras. Elas podem causar uma profunda influência, uma influência positiva, e podem trazer também mudança na vida de alguém, através de algumas palavras. Então nós temos a convicção de que as palavras, elas são importantes. As palavras, elas em alguns momentos, elas são fundamentais para trazer mudança, para trazer algum impacto positivo na vida de alguém. Mas como que nós podemos medir, então, o impacto das palavras em nossa experiência? Você já parou para pensar no impacto que as suas palavras têm sobre a vida das pessoas que convivem com você? O impacto das suas palavras com seus filhos, o impacto das suas palavras com o seu cônjuge, com quem você trabalha. Será que as palavras que você mais pronuncia durante o dia, elas são palavras de vida? Palavras que trazem ânimo para a pessoa? Ou são palavras de morte? Palavras que só trazem desânimo, palavras negativas? Pare para pensar na sua experiência, pare para pensar durante a semana, nas suas palavras, naquilo que você falou durante essa semana, com quem você conversou, e comece a refletir. Será que eu falo palavras de vida ou eu falo palavras de morte? Qual tem sido o impacto das minhas palavras na minha experiência, no meu cotidiano? O ser humano, ele é muito dependente das palavras. Muitas pessoas se frustram. Queremos falar o tempo todo, nós queremos demonstrar o nosso pensamento, seja nas redes sociais,
seja num grupo de conversa, seja falando com alguma pessoa. Você conhece alguma pessoa que ela não deixa você falar? Que ela fala o tempo todo e não deixa você falar? Eu conheço algumas pessoas assim. Tem pessoas que às vezes a pausa que num diálogo, a pausa que a outra pessoa está falando é só o fato dela organizar os pensamentos para ela falar de novo. Então a gente precisa falar. Tem pessoas que precisam falar, que gostam de falar, que gostam de ter a palavra. Mas será que às vezes nós não estamos esquecendo dessa forma de testemunho? De testemunhar silenciosamente? De não precisar do auxílio das palavras para dar um bom testemunho? Para sermos boas testemunhas? Nesse momento, então, eu convido você a entrar no mundo do silêncio. Nós vamos entrar no mundo do silêncio e nós vamos ver o poder que o silêncio tem. Deus, muitas vezes, ele age em silêncio. Eu digo que na maioria das vezes, na minha vida, Deus agiu em silêncio. E nós esperamos respostas de Deus. E nós almejamos respostas de Deus e às vezes exigimos respostas de Deus. E Deus está agindo no silêncio. Lembre-se que o silêncio de Deus não significa que ele não está agindo. Deus age em silêncio, porque Deus é um Deus sábio. Ele sabe de todas as coisas. E nós muitas vezes precisamos desse conselho. Silêncio. Agir em silêncio. Por isso, nesse momento, eu convido você a entrar no mundo do silêncio. Eu vou contar aqui no meu relógio 1 minuto. E nós vamos ficar em silêncio. E você vai refletir nesse 1 minuto nas suas palavras durante essa semana. No testemunho que você deu durante essa semana. Será que as suas palavras nessa semana foram palavras de vida ou palavras de morte? Então, a partir desse momento, 1 minuto contado no relógio. Comece a sua reflexão. Muito bem. Passou-se 1 minuto. Às vezes, quando está tudo em silêncio, 1 minuto demora bastante, né? Às vezes, no mundo tão barulhento que nós vivemos, parar 1 minuto para refletir pode demorar muito tempo. Então, eu convido você a nós analisarmos a vida de alguns personagens da Bíblia que agiram no silêncio, que não precisaram de palavras para dar um bom testemunho. O primeiro deles está lá em Gênesis, no capítulo 4, nos versos 2 a 4. Gênesis, capítulo 4, versos 2 a 4. Na minha versão, diz o seguinte: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Se você continuar lendo o restante do relato, a vida de Abel ela termina no próprio capítulo 4, quando ele é assassinado pelo seu irmão Caim. E não há nenhuma menção de que Abel tenha dito alguma palavra. Ou a Bíblia, não quer dizer que ele não falou, mas a Bíblia não fez questão de colocar alguma palavra de Abel. Apenas a sua atitude. Apenas a sua
ação. E Abel fez a vontade do Senhor apenas pelas suas atitudes, pelo seu testemunho. Capítulo 4 diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele fez a vontade do Senhor. Ele não precisou falar. Ele não precisou repreender o seu irmão Caim. Ele não precisou falar que Caim estava com uma oferta que não aprovava, que Deus não aprovava. Ele apenas fez, agiu com atitudes. E a oferta do Senhor, e a oferta de Abel agradou o Senhor. Tanto é que em Hebreus 11, verso 4, diz que mesmo depois de morto, Abel ainda fala. O testemunho de Abel foi tão forte que ele foi um dos mártires, o primeiro mártir. E hoje está na galeria da fé de Hebreus 11. E mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ele não precisou falar, mas as suas atitudes falaram muito mais alto do que as suas palavras. O segundo personagem que nós vamos analisar está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos no primeiro capítulo de Mateus. A partir do verso 18, está uma narrativa sobre o nascimento de Jesus. E no verso 18 diz o seguinte, Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui nós podemos perceber a vida de José, um pequeno carpinteiro. Ele honrou a sua noiva. Quando a Bíblia fala aqui que era esposo, na vida do adolescente Jesus, na vida do jovem Jesus. Tanto é que, aos 12 anos, Jesus estava discutindo na igreja com os sacerdotes. Ele frequentava as sinagogas. O exemplo de José, o testemunho de José fez a diferença na vida de Jesus. José não precisou de palavras, ele precisou apenas de ações, de atitudes. O seu testemunho falou muito mais alto do que as palavras, porque a Bíblia, os evangelistas, não precisaram mencionar alguma palavra de José, apenas as suas atitudes. As suas atitudes foram mais importantes. E o terceiro personagem e último desta manhã, da nossa reflexão, está lá no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, que muitos consideram como Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo agiu através dos apóstolos. No verso 36, nós vamos ver outro personagem que também ficou conhecido por suas atitudes, que não precisou mencionar palavras para que fosse relevante, para que desse algum testemunho. Atos, capítulo 9, verso 36. É uma história bem conhecida, você conhece muito bem essa personagem. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável
Pelo quê? Pelas boas obras e esmolas que fazia. Dorcas era notável pelas suas boas obras, pelas suas atitudes, por suas ações. Ela não era notável pelas suas palavras. Ela não era notável porque ela era uma boa pregadora ou porque ela falava muito bem. Ela era notável porque ela amava as pessoas. E ela amava as pessoas através das obras, através das ações. Ela agia em prol do próximo. Tanto é que depois que ela morreu, o povo ficou desesperado porque ela havia morrido. E a Bíblia não menciona aqui nenhuma palavra até a morte de Dorcas, né, nesse relato de Dorcas. Apenas as suas atitudes, apenas as suas ações. Ela teve destaque pelas suas boas obras. As suas atitudes, as suas ações, elas falaram muito mais alto e testemunharam muito mais alto do que qualquer palavra que ela possa ter dito. Ela não precisou em nenhum momento dizer que Jesus era o Messias. Ela não precisou em nenhum momento dizer que Deus é amor. Ela apenas agiu. Com seu testemunho, ela pregou e alcançou muitas pessoas. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 131, ela faz um relato sobre Dorcas, sobre Tabita, dizendo que seus hábeis dedos eram mais ativos do que a sua língua. E aqui me deu uma inveja, sabe? Uma inveja santa de Dorcas. Como eu queria que as minhas mãos fossem mais hábeis que a minha língua. E às vezes nós, sem filtro nenhum, nós falamos sem pensar. Nós falamos algo para as pessoas que não queríamos ter dito, mas porque não temos filtro, nós falamos. E a língua é o músculo que mais trabalha no nosso corpo. Porque nós falamos, às vezes, coisas que não deveríamos ter dito. Ao invés de agirmos, nós apenas falamos. E, queridos, existe uma história de um missionário, um médico, um professor, se chamava Albert Schweitzer. Ele foi missionário no Gabão, que é um país africano, lá do continente africano. E ele era muito conhecido por ser um ótimo palestrante, um bom professor. Ele falava para multidões, falava para muitas pessoas, em várias universidades, ele tinha muitas turmas, ele falava muito. E uma vez ele escreveu o seguinte: eu queria me tornar médico para trabalhar sem palavras. Por anos, trabalhei usando palavras, escrevendo, ensinando, dando palestras. Entretanto, minha nova atividade não consiste em falar sobre a religião do amor, mas praticá-la sem o auxílio das palavras. A grande verdade, queridos, é que o mundo precisa de mais pregadores silenciosos. E eu não estou querendo dizer aqui que nós não devemos falar. Eu não estou querendo dizer aqui que as palavras não são importantes. No início eu falei que elas são importantes, que elas são fundamentais. Mas o que eu estou querendo aqui ressaltar é que nós precisamos também ser pregadores silenciosos. O mundo precisa de pregadores silenciosos, que agem muito antes de falar, que pregam através do testemunho, que pregam através das suas atitudes, através das suas mãos, agindo com amor. Às vezes, você não precisa falar uma palavra, mas um gesto vai trazer uma pessoa para Jesus. Há 2 semanas atrás, o Provai Verde mostrou a história de um casal que estava precisando de ajuda numa construção. Não sei se vocês lembram. E só a mulher era adventista e o homem não. E ele era contra que ela fosse na igreja. E o que aconteceu? Em algum momento da obra, isso foi lá no Peru, eles iam bater uma laje no sábado. E a mulher era contra bater a laje no sábado, porque ela era adventista. Só que o marido obrigou ela a ficar em casa porque ela tinha que fazer o almoço para os pedreiros. Então ela não foi à igreja e teve que fazer o almoço para os pedreiros. Só que o que aconteceu? Os pedreiros, sem tomar bebida alcoólica nenhuma, começaram a ficar bêbados e tontos. E não conseguiam mais trabalhar no sábado. Não trabalharam. Eles passaram o sábado inteiro sem trabalhar. A igreja daquela mulher sabia da situação.
E um dos anciãos, então, reuniu os jovens da igreja e disse o seguinte: vocês viram que a irmã não esteve na igreja hoje? Pois é, ela está precisando de ajuda. Então ele reuniu mais de 30 jovens e eles chegaram após o pôr do sol no sábado e começaram a ajudar a bater a laje daquela casa. Aquele homem se converteu sem eles darem um estudo bíblico, apenas com as atitudes daqueles jovens. Quando ele viu aqueles jovens vindo com baldes, com pás, com um carrinho de mão, Jesus, o Espírito Santo, tocou no coração daquele homem. E depois ele quis frequentar a igreja e hoje é batizado. Queridos, nós precisamos ser pregadores silenciosos. Nós precisamos agir mais, testemunhar mais com as nossas atitudes, para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos ser o sermão vivido. Que a nossa vida seja um sermão. Que a nossa vida seja a Bíblia que as pessoas vão ler. Muitas pessoas não vão ter a oportunidade de ler a Bíblia, mas elas vão ter a oportunidade de ver você testemunhando, de ver você sendo Jesus, ou sendo a Bíblia, sendo a palavra do Evangelho, através das tuas atitudes. Eu não estou dizendo aqui também que não é importante nós sabermos os 10 mandamentos, as profecias, Apocalipse, Daniel, quais são os livros da Bíblia. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes, eu saber tudo isso, ou eu ter um profundo conhecimento bíblico, não vai fazer tanto efeito quanto as minhas atitudes na vida de alguém. Por isso, Jesus me chama hoje, e te chama hoje, para ser um pregador silencioso. Para amar as pessoas com as atitudes. Amar as pessoas com ações. E eu termino a reflexão desta manhã com um apelo que Francisco de Assis escreveu. Pregue o Evangelho todo o tempo, com todas as suas forças, e se necessário for, use as palavras. Que você seja um pregador silencioso, que você seja uma testemunha do Senhor Jesus, através das suas atitudes. Que o Espírito Santo derrame o seu poder na sua vida. Que o Espírito Santo derrame o poder aqui nessa igreja, para que a comunidade aqui ao redor, o bairro Jardim Lindóia, possa perceber que nesse local existem pregadores silenciosos, pregadores que são adoradores em espírito e em verdade do Senhor Jesus. E a partir do momento que nós, imbuídos desse poder, pregarmos de maneira silenciosa para a comunidade aqui do Jardim Lindóia, muito mais pessoas vão querer conhecer o Deus que nós conhecemos. Esse é o meu desejo e a minha oração. E se você tem esse desejo de pregar através das suas atitudes, de pregar através das suas ações, eu convido você para nos colocarmos em pé e nós vamos cantar a música Fé e Ação.
Oremos. Maravilhoso Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimentou nesta manhã. Nós queremos, Senhor, ser pregadores silenciosos. Nós queremos que as ações estejam unidas à nossa fé, para que nós possamos levar as boas novas do Evangelho através das atitudes. Que o nosso testemunho possa falar mais alto, Senhor. Esse